vamos olhar agora a questão de modelos de inovação e difusão tecnológica, falar um pouco disso. Né? Existem pelo menos dois tipos de modelos, o modelo linear e o modelo não linear, para inovação e difusão tecnológica. No modelo linear, o processo de inovação ocorre de uma forma sequencial, com o desenvolvimento de conhecimento científico seguido pelo desenvolvimento tecnológico, culminando com a adoção comercial do produto que foi produzido. Né? Então, eu tenho uma sequência de etapas, eu tenho um processo bem definido. A pesquisa é o P&D, a pesquisa de desenvolvimento tradicional. Eu vou criar minha prova de conceito, eu vou criar protótipos, eu vou ao mercado. Né? Isso depende de métodos teóricos, pesquisa básica, por exemplo, ensaios laboratoriais a partir dessa pesquisa, construir um lote piloto para testar se aquele produto é bem recebido pelo mercado, se eu consigo produzir aquilo da forma que eu imaginei, e aí eu vou para a produção, escala final e completa. Então, tem uma sequência linear, passo a passo, é o processo tradicional de pesquisa e desenvolvimento. Modelos não lineares é o que acontece mais nas startups, em empresas embrionárias, onde o processo de inovação ele não é necessariamente linear, ele tem idas e vindas, ele entende que existem falhas e que vou precisar fazer algumas pivotagens, ou ter que mudar minha estratégia. Então, modelos não lineares de inovação reconhecem que o processo de inovação é complexo, é dinâmico e, por vezes, errático. Né? É o que essa figura procura mostrar. No início do processo, eu tenho certezas, eu tenho alguns padrões, eu tenho alguns insights, e a coisa vem andando, vem funcionando aqui, até que eu chego num ponto de clareza e foco. Então, passa pela pesquisa, pela concepção e pelo projeto, em fases de inspiração, ideação e implementação. O que essa figura procura mostrar? Não é um modelo necessariamente linear, ele não segue um padrão certinho aqui. Ele pode ter idas e vindas aqui até eu conseguir me estabilizar, chegar no produto, no conceito que eu quero entregar para o mercado. Esses modelos enfatizam a interação entre diferentes atores, né? Aí entra aquela questão de staff externo também, não só interno, a aprendizagem, a adaptação, é a questão da prospecção, né? A organização ambidestra, onde eu tenho um processo de desenvolvimento de novos produtos ou de inovações que pode ser mais caótico, em contrapartida ao modelo de produção tradicional, que tem que ser bem organizado. Então, existe a aprendizagem, a adaptação ao longo do tempo, por meio de iterações em ciclos de desenvolvimento. Iterações eu vou ajustando até conseguir uma certa estabilidade. Então, tem dois modelos de inovação e difusão tecnológica, o linear e o não linear. Né? Esse aqui é o modelo ligado mais a empresas tradicionais, esse aqui é o modelo ligado mais a startups, empresas embrionárias. Simplificando um mundo complexo, a gente pode pensar o seguinte: existe o modelo, então, o sequencial, o modelo sprint, o modelo em rede e o modelo em espiral. Isso aqui é apenas uma simplificação, de novo, de um mundo complexo. Né? No modelo sequencial, a inovação e difusão ocorre como um processo em etapas sequenciais: projeto, desenvolvimento, testes, produção e comercialização. É o modelo tradicional. No modelo em rede, o modelo mais atual, a inovação e difusão acontece por meio de uma rede de colaboração e interações entre vários atores, com empresas, universidades, centros de pesquisa e outros. É o que acontece quando eu tenho a chamada inovação aberta, que a gente vai passar por ela também. No modelo sprint, a inovação e difusão se baseia no conceito de design sprint, usado para resolver problemas complexos em colaboração, com geração rápida de ideias, validações e iterações. Ou seja, o modelo sprint exige que eu faça pequenos, eu vou inovando aos poucos, aos pedaços. Né? Eu não vou chegar no produto final de uma primeira vez, eu vou testando partes desse modelo, né? Em ciclos curtos de inovação, ideação, testes e assim por diante, até chegar no produto final. E o modelo em espiral, a inovação e difusão, ocorre em ciclos repetidos de desenvolvimento, com novos atributos e funcionalidades agregadas ao produto. Eu vou crescendo o meu produto na medida em que ele vai sendo entregue para o mercado.
Benefícios da difusão e da inovação tecnológica. O desenvolvimento econômico, a colaboração e a sinergia, a vantagem competitiva. Pelo desenvolvimento econômico, eu consigo chegar a inovação e a difusão tecnológica me permite chegar a um ganho de produtividade com novas oportunidades de negócios. Pela colaboração e sinergia, eu consigo fazer avanços em conjunto. Eu preciso colaboração entre diferentes atores. E com vantagem, e alcançando mais vantagem competitiva, eu faço com que a inovação tecnológica me permita me tornar líder do meu setor. Então, eu tenho esses benefícios quando eu trabalho com inovação e difusão tecnológica, quando eu incorporo isso dentro da minha empresa. As organizações exponenciais, qual é a diferença entre elas? Uma organização tradicional cresce linearmente, uma organização exponencial, ela cresce mais devagar no início, até que ela dá um salto, a gente poderia até dizer um salto quântico de desempenho, de crescimento, né, onde ocorre a exponencialidade. Exos são organizações cujo impacto é desproporcionalmente grande, pelo menos 10 vezes maior em comparação com seus pares, devido ao uso de técnicas organizacionais que alavancam a aceleração tecnológica. O que são as Exos, né? São construídas sobre tecnologias da informação, então a TI é uma parte muito importante das Exos, que assumem o que antes era de natureza física, produtos físicos, o desmaterializando para o mundo digital sob demanda. Nós vamos entender isso na sequência. Nós até já falamos um pouco dele quando falamos do modelo 6D, da desmaterialização, no nosso primeiro módulo. Então, de linear para exo. Empresas vencedoras farão a transição bem-sucedida do modelo linear para o exponencial, aproveitando o melhor dos dois modelos. A gente não precisa abandonar necessariamente o modelo tradicional. Eu tenho que me adaptar a uma nova realidade de mundo, uma nova realidade de mercado, uma nova realidade competitiva, onde a mudança é uma constante em aceleração, constante no sentido, sempre acontecem mudanças, a mudança está em todos os segmentos da economia, e ela vem se acelerando, ela vem acontecendo em ciclos cada vez mais curtos. Então, numa empresa linear para uma empresa exponencial, inovação, na linear é incremental, né? É aquela inovação de sustentação. Na exponencial, eu vou chegar até a novos modelos de negócio, né? Inovação mais radical que me permite, inclusive, gerar novos modelos de negócio. As vendas, o e-commerce é um canal, é apenas um canal da empresa tradicional, né? Eu entendo como canal. Na empresa exponencial, ela trabalha com multicanalidade, multicanais, não importa se a venda é física, se a venda é por meios digitais, se acontece uma venda entre esses dois meios. O marketing, existe um mix de marketing tradicional na empresa linear, e na empresa exponencial, o que é muito valorizado é a relação direta com clientes, né? Não tanto o marketing que busca capturar o cliente, mas busca fazer com que ele trabalhe junto comigo. A pesquisa e desenvolvimento numa empresa tradicional, linear, ela é fechada, ela é in company, é um segredo, não pode sair da empresa até que o produto seja lançado. Na empresa exponencial, geralmente trabalha com inovação aberta. A produção, ela é centralizada na empresa linear, o que se busca a escala é uma produção in company. Então, se eu quiser aumentar a escala de produção, eu vou adquirir novos ativos, eu preciso aumentar minha capacidade de produção. Na empresa exponencial, ela é terceirizada, descentralizada, isso me facilita crescer a minha produção, inclusive crescer exponencialmente. Organização na empresa linear, ela é matricial, o foco é escalar os produtos no mercado, os serviços no mercado. Na empresa exponencial, ela é descentralizada, o foco é dar a partida, dar início, né? Vai ter um processo de crescimento mais lento, como a gente viu no início, mas depois ela consegue fazer a passagem para o crescimento exponencial. E a aquisição de materiais, de serviços, de matérias-primas, para ganhos de escala, sempre trabalha com uma lógica de supply chain. Na exponencial, ela é exponencial, eu busco sinergias com o meu mercado dentro do segmento em que eu trabalho.
As empresas exponenciais, aquelas que chegaram a 1 bilhão de faturamento versus anos, para a gente ter uma ideia, né? As maiores empresas americanas, as tradicionais, levaram 20 anos para chegar nesse nível de ser considerado uma das maiores empresas. O Google levou menos da metade desse tempo, né? Levou 9 anos. O Facebook, menos ainda, menos de 6 anos. A Tesla, 5 anos. A Uber, em torno de 4 anos. O WhatsApp, que não é propriamente uma empresa, hoje é parte do portfólio de produtos do Facebook ou da Meta, né? O Facebook já mudou de nome, levou também em torno de 4 anos, né? O Snapchat, 2 anos. O Oculus Rift, que é um óculos de realidade virtual, menos de 2 anos, em torno de 2 anos, né? Para chegar a um valor de mercado de 1 bilhão, tá? Então, essa é a ideia de empresa exponencial, é aquela que, de repente, dá um salto exponencial, um salto quântico. Existem 2 drivers fundamentais que permitem que as Exos atinjam esse nível de escalabilidade. O primeiro driver é que algum aspecto do produto da empresa é habilitado por informações. Quando a gente fala em produto aqui, vamos lembrar que produto é resultado de um processo. Então, pode ser um bem, pode ser um serviço, tá? Então, algum aspecto do bem ou do serviço que essa empresa oferece é habilitado por informação. E o segundo driver é que informações são essencialmente líquidas. As principais funções de negócios podem ser transferidas para fora da organização. É uma consequência desse fato das informações serem líquidas. Ou seja, funções de negócio podem ser transferidas para usuários, para fãs, para parceiros e para o público em geral. A gente vai ver isso. Mas existem esses 2 drivers importantes, então, para empresas Exo, né? Empresas, organizações exponenciais que crescem exponencialmente. Algum aspecto do produto é habilitado por informação e, entendendo que essas informações são líquidas, funções do negócio podem ser transferidas para fora da organização. Existem 11 atributos das organizações exponenciais, né? O pessoal que criou esse conceito de organizações exponenciais, entre eles o Salim Ismail, identificou 11 atributos, né? O primeiro atributo é o propósito, que eles chamaram de propósito transformador massivo, Massive Transformative Purpose, MTP, né? E aí tem um exemplo, né? Exemplo da própria Singularity University, de onde vem essa ideia, que o propósito deles, a causa nobre deles, o legado que eles querem deixar, qual é? É impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, tá? Então, esse é o propósito deles, impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, não é pouca coisa, né? Esse é o legado que eles querem deixar, esse é o propósito transformador massivo. E, associado a esse atributo, existem outros 10 atributos que refletem mecanismos internos, para identificá-los, eles criaram um acrônimo IDEAS, nós vamos ver por que esse acrônimo IDEAS, cada letra representa um de 5 atributos internos, né? E também tem os atributos relacionados a externalidades, que eles também criaram um acrônimo que é SCALE, também onde cada letra representa um desses atributos, né? Então, são 10 atributos que refletem os mecanismos internos e as externalidades, que elas aproveitam para alcançar um crescimento exponencial, que as empresas aproveitam para alcançar um crescimento exponencial. E eles usaram a figura de um cérebro com os seus 2 lados, esquerdo e direito, para representar, então, os atributos internos, IDEAS, e os atributos externos, SCALE, né? Tudo parte, então, do propósito transformador massivo, tá? E esse modelo, eles identificaram, como é que eles identificaram esses atributos? Foi a partir de uma pesquisa com 100 startups, 100 empresas embrionárias, de crescimento mais rápido em 6 anos, no período de 2008 a 2014. Foi quando eles fizeram uma pesquisa, acompanharam o mercado, acompanharam essa centena de startups e descobriram esses atributos. IDEAS, de onde vem esse acrônimo? São as interfaces, os dashboards, experimentation, autonomy e social. Eu optei por não traduzir para manter a IDEAS, né, como acrônimo. A mesma coisa que são os atributos internos. Então, são interfaces, são dashboards, experimentação, autonomia e aspectos sociais da empresa, né?
Os atributos externos, que representados pelo acrônimo SCALE, lado direito do cérebro, é o Staff on Demand, ou seja, eu cresço pessoal, eu trabalho com pessoal, inclusive, de fora da empresa, como nós vamos ver, a comunidade e a multidão, Community and Crowds, os algoritmos, os arquivos, os ativos alavancados, né, Leverage Assets, né, então são ativos alavancados, e o engajamento. Na questão dos atributos internos, falando um pouquinho dos atributos internos, por que eles colocaram do lado esquerdo do cérebro? Porque, em princípio, né, segundo alguns pesquisadores, é o lado que cuida da ordem, do controle e da estabilidade. Né? Tem outras pesquisas hoje em dia que dizem que não é bem assim, que o cérebro não é dividido em duas metades, mas isso não é discussão para nós aqui. Eu acho que o que a gente tem que entender é qual foi a ideia dos autores. Né? Então, parte do cérebro que cuida de ordem, controle e estabilidade é aquela parte que vai trabalhar aspectos internos da organização. Olhando cada um deles, né, as interfaces. O que são as interfaces? Né? São processos de filtragem e correspondência pelos quais as organizações exponenciais constroem pontes entre externalidades de scale, ao lado direito do cérebro, para estruturas internas de controle das ideas. Né? Então, as interfaces é o que me permite uma conexão e um trabalho bem alinhado, bem integrado entre externalidades e estruturas internas da minha organização. São, por exemplo, né, lembrando que uma parte importante das Exos é a tecnologia da informação. Tá? Então, são algoritmos e fluxos de trabalho automatizados que direcionam a saída das externalidades internamente para as pessoas certas na hora certa. Tá? Então, aquilo que eu busco externamente, eu consigo trazer internamente para a minha empresa, levando para as pessoas certas e no momento em que elas precisam. Eu faço isso a partir de algoritmos e fluxos de trabalho, workflows. O uso de interfaces resulta em processos mais efetivos e eficientes, reduzindo margens de erro. Essa é a ideia. A inteligência artificial tem permitido isso, né, com algumas soluções, como nós já falamos um pouco também. Os dashboards. As Exos necessitam de uma nova maneira de medir e gerenciar a organização. Então, ela precisa de um painel adaptável em tempo real, painel de métricas, de indicadores, com todas as métricas essenciais da empresa e da equipe, acessíveis a todos na organização. Então, ela trabalha com dashboards, trabalha de uma forma mais autônoma e com informações mais abertas e compartilhadas. Muitas Exos estão adotando o método dos objetivos e resultados-chave, ou seja, OKR, que significa para onde eu quero ir, quais são os meus objetivos, como saberei se estou chegando lá, que são os resultados-chave que eu tenho que alcançar para garantir o progresso. Então, é um método, a gente não vai trabalhar nele aqui, mas é importante a gente entender que muitas Exos trabalham com esse método do OKR, onde eu traço objetivos e traço resultados-chave, né? Quais são as metas que eu quero alcançar e como eu faço para alcançar essas metas. Por que os painéis são fundamentais para as Exos? Porque crescer em ritmo acelerado, né, dado que a mudança acontece cada vez mais rápido, em ciclos menores, requer que a instrumentação de avaliações dos negócios de indivíduos e de equipes sejam integradas e realizadas em tempo real. Essa é a ideia dos dashboards. Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu estou pilotando um avião ultra mega rápido, eu preciso de instrumentos que me mostrem o que está acontecendo, se eu estou na direção certa, na altitude certa, como é que está o consumo de combustível e assim por diante. A experimentação como implementação da metodologia Lean Startup, por exemplo, de testar premissas e constante experimentação com riscos controlados. Então, é a ideia aqui entra de novo a ideia da ambidestria, né? Nesse caso, nem tanto ambidestria. As Exos, em princípio, nascem como uma startup, uma organização embrionária, que entende que falhas são inerentes ao processo de inovação, desenvolvimento de inovações, né? Mas que eu tenho que gerenciar minhas perdas. A ideia básica do Lean Startup, né? Do modelo Lean Startup. Tá? Eu tenho que testar premissas
eu tenho que fazer muitas experimentações, eu tenho que controlar meus riscos, eu tenho que controlar o investimento que eu estou fazendo nesse desenvolvimento de inovações, mas de uma forma muito rápida e muito responsável. Aceitando que falhas vão acontecer ao longo do caminho, isso vai me permitir rever o que eu vinha fazendo, aprender e melhorar para o próximo avanço. Esforços de planejamento corporativo tentam aumentar a eficiência e a previsibilidade, significando que eles trabalham para criar ambientes estáticos, é o que acontece nas organizações lineares, tradicionais, e, ao mesmo tempo, um crescimento controlado, na crença de que isso reduz risco. Num mundo de rápidas mudanças de hoje, experimentação constante e processos de iterações são agora as únicas maneiras de reduzir o risco. Tá? É uma afirmação forte, né? Não sei se eu concordo plenamente com ela, mas é o que as organizações exponenciais buscam fazer, né? É inovação radical, inovação rápida, que passa muito pelo modelo da inovação disruptiva, talvez nem tanto pela inovação de ruptura, como nós falamos, né? Inovação de ruptura vai muito mais na linha de um processo de pesquisa e desenvolvimento tradicional, sequencial, bem controlado. Inovação disruptiva permite experimentações. A ideia qual é? Falhe rápido e falhe frequentemente enquanto elimina o desperdício, né? É aprendizado, a ideia básica é aprendizado que vem da experimentação. A autonomia, equipes multidisciplinares, auto-organizadas, que operam com autoridade descentralizada, né? Então, essa é a ideia da autonomia. Eu confio nas minhas equipes, eu confio nos meus colaboradores. Eles têm objetivos e resultados-chave, na linha do OKR, muito bem definidos. Isso aqui é um pré-requisito para inovação sem permissão, né? Ou seja, testar coisas novas, tá? Sem passar por diversos níveis de aprovação dentro da empresa. Esse estilo organizacional cria uma cultura sociável, aberta e confiante, com uma equipe altamente satisfeita, né? Que é o que as novas gerações buscam, pelo menos é o que estudiosos sobre comportamento humano dizem. A necessidade de autonomia e descentralização é ainda mais impulsionada por consumidores com conhecimento e crescentemente críticos, né? Então, eu tenho um mercado de consumidores, de usuários da minha solução, que tem conhecimento, que é exigente, que tende a ser crítico. Eu preciso de autonomia e descentralização para poder dar respostas a essas demandas. E é a empresa colocando sua equipe mais capacitada e proativa na linha de frente. Essa é a ideia. Eu quero que a minha equipe está fazendo a inovação esteja na linha de frente, esteja trabalhando com os meus clientes. E a tecnologia social, ela cria interações horizontais em empresas organizadas verticalmente. Essa é a ideia, né? É você quebrar aquela ideia de estrutura hierárquica vertical enrijecida. Então, o que conta aqui é conexão, engajamento, confiança e transparência. A tecnologia social tem 3 objetivos: reduzir a distância entre a obtenção de informação e a tomada de decisão, né? De novo, não preciso passar por vários níveis dentro da estrutura hierárquica da empresa. Ela migra de procurar informação no andar de cima para fluir sobre sua percepção, a percepção da informação, e alavanca a comunidade, a geração de ideias, né? Ela faz com que a comunidade em torno da empresa seja uma fonte de ideias para a inovação. Existem 7 elementos chaves na tecnologia social: objetivos sociais, fluxos de atividades, gerenciamento de tarefas, compartilhamento de arquivos, telepresença, mundos virtuais e senso emocional, que é o que a gente vê nesse slide aqui. Objetivos sociais é gestão do relacionamento dos funcionários. É para isso que servem os objetivos sociais, esses objetos sociais. Os canais sociais que eu uso para conectar as pessoas. O fluxo de atividade, eu posso criar um grupo, por exemplo, no WhatsApp, um grupo de desenvolvimento daquela inovação para se comunicarem de uma forma mais fluida. Fluxo de atividades, né? É outro elemento chave, ou seja, difusão pela empresa, qualquer um pode se candidatar, né, para participar da equipe de desenvolvimento de inovação. O gerenciamento de tarefas, times medem continuamente suas entregas, né? O OKR se presta bastante bem a isso, né? Sem perder de vista uma visão de futuro,
uma diretriz estratégica da empresa, eu consigo trazer objetivos específicos para aquela equipe. Compartilhamento de arquivos, uma adoção mais generalizada desse compartilhamento, desses arquivos, das informações, informação mais fluida. A telepresença, através de videoconferências, gera proatividade e interação de qualquer lugar. Mundos virtuais, a realidade virtual permite interação, coordenação e até prototipação, em muitos casos. Eu consigo, por exemplo, trazer o meu cliente para dentro do processo de inovação de uma forma mais fácil. E senso emocional, faz uso de sensores para monitorar a produtividade e a saúde das pessoas. Então, são alguns elementos chaves da tecnologia social. Olhando os atributos externos agora, o lado direito do cérebro, e segundo alguns é o lado que cuida da criatividade, do crescimento e da incerteza, é onde aparecem aqueles atributos externos com o acrônimo SCALE. Olhando cada um deles, staff sob demanda, staff on demand. Então, em empresas habilitadas por informação, tecnologia da informação, é necessário para velocidade, funcionalidade e flexibilidade num mundo em rápida mudança. O trabalho em todos os níveis, incluindo os de pessoal altamente qualificado, pode ser terceirizado. Então, de novo, trabalho em todos os níveis, incluindo pessoal altamente qualificado, pode ser terceirizado. Eu posso trabalhar com inovação aberta, por exemplo. A comunidade and crowds, né? Então, a community and crowd, a comunidade, né? Comunidade é o que aparece aqui. Eu tenho o meu time principal, eu tenho usuários e clientes e ex-participantes dos meus processos, é o que a gente chama de comunidade, é o que eles chamam de comunidade. Se você constrói comunidades e faz coisas em público, você não precisa encontrar as pessoas certas, elas encontram você, elas vêm até você. Então, existem 3 etapas para construir uma comunidade em torno de uma organização exponencial. Usar o propósito transformador massivo, para atrair e envolver os membros iniciais, para promover o engajamento, nutrir a comunidade com informações sobre os objetivos, o que você quer chegar, qual é o problema que você quer resolver, e criar uma plataforma para automatizar o envolvimento ponto a ponto. Então, criar um meio, um canal, que de uma forma automática eu permita a comunicação ponto a ponto. Esse é o papel da comunidade nas externalidades. E o papel da multidão. Multidão é todo aquele pessoal que está fora da empresa. Então, é o staff on demand e todos os outros, né? Além de vendedores e parceiros, desculpa, eu não falei, vendedores e parceiros fazem parte da comunidade aqui. É todo aquele grupo de pessoas, de profissionais que orbitam em torno da empresa, né? A multidão é aquele pessoal externo mesmo, é onde eu vou buscar pessoas profissionais sob demanda e todos os outros, tá? Então, são pessoas de fora da minha comunidade. Para que eu uso a crowd? Para alavancar a multidão, aproveitando a criatividade, a inovação, a validação e até o financiamento, né? Crowdfunding, por exemplo, tá? Então, eu consigo usar a multidão para isso. Existe uma distinção clara que a gente precisa fazer entre multidão e equipe sob demanda, né? Equipe sob demanda é gerenciada. Ela é contratada para tarefas específicas, você diz o que eles devem fazer. A multidão é tracionada. Você expõe uma ideia, você dá informação, você nutre a multidão com informação, oportunidade de financiamento ou algum prêmio de incentivo e deixa as pessoas virem até você. Então, a equipe sob demanda é gerenciada, a multidão é tracionada. Existe essa diferença que a gente precisa entender dentro de uma Exo. Os algoritmos, 2 algoritmos básicos usados pelas Exos, lembrando que uma Exo faz uso intenso de tecnologia da informação, é o Machine Learning e o Deep Learning. Machine Learning, que é o que usa a IA preditiva, usa essa técnica do Machine Learning, executa com precisão novas tarefas não visíveis, baseadas em propriedades conhecidas, aprendidas, com dados históricos ou de treinamento com base em previsões. É o que faz uso a IA preditiva, como eu falei. O Deep Learning é um novo subconjunto da Machine Learning, baseado na tecnologia de redes neurais. Ela procura imitar a forma como o cérebro humano
procura simular, né, copiar, reproduzir a forma como o cérebro humano funciona a partir de redes neurais. Permite que uma máquina descubra novos padrões sem ser exposta necessariamente a dados históricos ou treinamento. É o que faz, é a lógica da IA generativa. A tecnologia tornará a maioria dos produtos e serviços mais eficientes, personalizados, mais eficazes, personalizados e eficientes. Muitos trabalhos serão impactados e até interrompidos, né, ao usar, é a discussão que está em pauta sobre o uso da IA, principalmente a IA generativa. Os ativos alavancados. Ativos são alugados, compartilhados ou alavancados, não mais possuídos. É o caso, o exemplo clássico de você usar servidores cloud, servidores na nuvem e não proprietários, né? Exos mantém sua flexibilidade por não possuírem ativos, mesmo em áreas estratégicas. Quando o ativo em questão é raro ou extremamente escasso, a propriedade é uma opção melhor. Então, a gente precisa considerar isso. Se é um ativo raro, se é um ativo extremamente escasso, de difícil acesso, talvez a propriedade ainda seja uma opção melhor. Mas se seu ativo é baseado em informação ou comoditizado, acessar é melhor do que possuir. E o engajamento é estabelecido por sistemas de reputação digital, jogos, olha os jogos aqui de novo, e prêmios de incentivo, e fornece a oportunidade de feedback virtuoso e positivo, permitindo um crescimento mais rápido devido à inovação, ideias e lealdade do cliente e comunidade. Então, sistemas de engajamento, eles são muito estabelecidos, né, em cima da reputação digital, de jogos e de prêmios que você oferece à comunidade. É uma maneira de permitir que o comportamento humano colaborativo, que é um comportamento social, entre em ação. Né? E para isso eu preciso usar, para isso aqui entra muito fortemente o propósito transformador massivo. Tá? Quais são as melhores Exos? Né? Alguns exemplos. Airbnb, todo mundo sabe o que é você ter acesso a dormitórios, por exemplo, em residências, né? O GitHub, que é um hub, é uma plataforma para hospedagem de softwares. A AMI, que é a Xiaomi, a fabricante do celular Xiaomi, a Tesla, o Google, a Uber, a Netflix, o Waze, essas são as melhores Exos, né? O que elas conseguiram, né, em termos de ganho de performance? O Airbnb, 90 vezes mais reservas por empregado, né, uma medida que a gente pode usar para entender se somos uma Exo ou não, se conseguimos crescer de uma forma exponencial ou não. O GitHub, que é um repositório de software, 109 vezes mais softwares, repositórios por empregado, por colaborador, por funcionário. A Google Ventures, né, 2,5 vezes mais investimento em startups early stages, né, aquelas startups que estão em fase de ideação, tiveram uma ideia, estão desenvolvendo esse conceito, 10 vezes mais rápida no processo de projeto, de criação, de concepção dessa inovação. A Tesla, 30 vezes mais market cap, ou seja, é valor de mercado por colaborador. Tesla, só lembrando, é a empresa automobilística mais valiosa do mundo, né? Embora seja talvez a mais nova. Então, há algumas Exos, né, para a gente entender aqui, né, aqueles 11 atributos. Tá? Propósito transformador massivo, staff sob demanda, comunidade e multidão, algoritmos, ativos alavancados, engajamento, que são os atributos externos, scale, os atributos internos, interfaces, dashboards, experimentação, autonomia e redes sociais. Né? Esses quadros aqui, eu não vou detalhar eles, depois você pode olhar com calma, mas é para a gente entender quais desses atributos cada uma dessas empresas que estão entre as melhores Exos do mundo utilizam. Né? O Google praticamente utiliza todos eles, né? Não utiliza, segundo os autores aqui dessa pesquisa, tá? Aqui a referência. Autonomia e staff sob demanda. Tá? Então, isso é o Google. Se a gente olhar para o GitHub, ele não usa ativos alavancados, alguma estrutura de
de engajamento, não tem um propósito claramente definido, tá? Então, é uma forma da gente avaliar por que elas são as EXO, como é que elas conseguiram chegar a uma organização exponencial, que atributos elas utilizam. Aqui o Airbnb, a Uber, né? E a Tesla também, tá? Quais são os atributos que ela utiliza? Não utiliza staff sob demanda, né? É uma indústria, né? Seria difícil usar um staff sob demanda, tá? Não necessita do engajamento de comunidades e multidão, por exemplo, tá? Aqui a MI, ou MI, que é basicamente a Xiaomi, né? Fabricante Xiaomi, tá? E as organizações exponenciais têm menos de 10 anos e crescimento acelerado. Essa é a ideia, como a gente viu naquele gráfico inicial. Então, dois exemplos, o Airbnb e a Uber. O Airbnb, 640 mil hospedeiros, né? Pessoas que oferecem locais para hospedagem em suas residências. Presença em 57 mil cidades e 150 países. Né? Esse foi o crescimento que o Airbnb teve em menos de 10 anos. A Uber, 160 mil motoristas, isso aqui já deve estar desatualizado, né? Isso aqui é de 2017, com certeza está desatualizado, são os dados que eu tinha. 1 milhão de viagens por dia, tá? Presença em 50 países. Tá? E o que é importante também, né? A EXO versus os atributos, ou seja, para eu ser uma EXO, para eu me transformar numa organização exponencial, eu preciso ter todos os 11 atributos, staff, o MTP, né? O propósito transformador massivo, ideas e scale. Não, nem toda EXO tem todos os 10 atributos, né? Aqui não entrou o MTP, são os atributos de ideas e scale. Atributos internos e externalidades. Mas quantos mais deles tiver, mais escalável, né, ela tende a ser. Portanto, um crescimento mais exponencial ela vai conseguir alcançar. Para ser uma EXO, segundo os autores da pesquisa, a empresa precisa ter, no mínimo, 4 atributos. Tá? Ela precisa de 4 daqueles 10 atributos entre atributos internos e as externalidades.